Tudo bem? A paz de Cristo para você. Mais uma vez estamos juntos. Compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Transmitir a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 1 e o verso 8. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Queridos irmãos, nós vemos e ouvimos coisas bizarras nesses últimos dias da igreja aqui na terra, muitas coisas que têm a face, aparência de evangelho, mas que na realidade não passa de disparate humano, de coisas absurdas que não edifica e que no máximo traz emoções, que traz muita euforia humana, sem edificação, sem estruturação. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que muda a vida do homem por dentro e por fora. O Evangelho de Jesus não vem como um volume, não vem como um presente cheio de surpresa, mas também não é fácil como algumas pessoas vivem pregando por aí. O Evangelho de Jesus é o Evangelho de renúncia. Ele diz que aquele que não renunciar a si mesmo e pegar a sua cruz e lhe seguir, esse não é digno dele. O Evangelho de Jesus não apresenta para nós pobreza, que tenhamos que ser pobres, mas também não apresenta para nós uma ideologia de riquezas. As pessoas têm interpretado muito mal passagens do Antigo Testamento em relação à riqueza, dinheiro, à prosperidade, até mesmo no Novo Testamento. Tem uma passagem bíblica que quando Paulo estava falando sobre coleta, sobre ajuda para a igreja, ele fala que aquele que planta, semeia pouco, colhe pouco, aquele que planta muito ou semeia muito, colhe muito. Mas ele diz depois também que Deus ia abençoar, superabundar poderosamente na vida daqueles que desce com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Mas quando ele disse que Deus ia dar abundantemente, se a gente olhar no contexto, era para que esta abundância servisse para que a igreja continuasse contribuindo, continuasse ajudando e não ter combastança para acúmulo pessoal e individual. Então, Deus pode enriquecer uma pessoa, sim. Deus pode prosperar uma pessoa, é claro que sim. Mas tudo isso não é a essência do Evangelho, não é a prioridade do reino. A prioridade do reino, Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus, que se trata das questões espirituais, e a sua justiça. E essas coisas, o pão, a vestimenta, Jesus estava falando para os discípulos, não vive preocupado com essas coisas, porque os gentios é que vivem buscando essas coisas. De certo, o vosso Pai bem sabe o que vocês precisam até mesmo antes de vocês pedir. Mas buscai primeiro o reino do céu e essas coisas que é a vida básica, o alimento, a vestimenta que Jesus está falando em Mateus capítulo 5, se não me falha a memória. Então ele está falando para que eles não se preocupassem, não vivessem em busca dessas coisas,
Porque eles buscando o reino do céu e a sua justiça, essas coisas seriam acrescentadas. Ou seja, como resultado de uma vida de fidelidade, de justiça, Deus poderia prosperar e dar para eles aquilo que eles precisam. Então o evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia, é o evangelho de mudança de vida, é o evangelho de mudança de comportamento diante de Deus e diante da sociedade, porque esse evangelho que a pessoa tem um bom coração com Deus, esse evangelho que a pessoa é tão religiosa com Deus, mas quando se trata de viver uma vida com as outras pessoas, é uma negação, não é evangelho. Isso são mensagens de autoajuda, são mensagens que traz alegria momentânea, mas o evangelho de Jesus é o evangelho de renúncia, é o evangelho que diz para amar o próximo, amar o inimigo, orar por aqueles que perseguem, abençoar aquele que maldizem, a dar a comida, a bebida para o inimigo se tiver fome e se tiver sede. O evangelho de Jesus é o evangelho que ele mesmo diz que a porta é apertada, a porta é estreita e apertado é o caminho. Então, ou seja, o evangelho de Jesus não é esse evangelho que está sendo pregado por aí. O evangelho de Jesus não é um evangelho de facilidades, um evangelho de conforto, um evangelho que vem como está e na prática fique como quiser. O evangelho é para você se sentir à vontade, mas não ficar à vontade. Uma coisa é você sentir vontade em um ambiente e outra coisa é você ficar à vontade. Nós precisamos entender que seguir a Cristo não é seguir os nossos próprios preceitos, conceitos e filosofias. É seguir a mensagem de Cristo. Também não é um radicalismo religioso que algumas pessoas apregoam por aí. É o evangelho de liberdade. Porém, não confundir liberdade com libertinagem, que é outro evangelho também que estão pregando por aí, que as pessoas determinam para si o que é certo e o que é errado. O evangelho de Jesus é o evangelho que satisfaz a vontade de Deus e não a nós. A vontade de Deus muitas vezes não condiz com a nossa. Então o que fazer? Temos que ceder à vontade de Deus, como está escrito no Mateus, na oração que nós chamamos de Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita lá no céu. Então é a vontade de Deus. A vontade de Deus muitas vezes contradiz a nossa. A vontade de Deus muitas vezes parece pesada, mas alguém se convertendo a Cristo, o Espírito Santo habitando nessa pessoa, aí diz a palavra de Deus, o evangelista João diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, muitas coisas estão pregando por aí, mas lembre-se, o evangelho de Jesus exige renúncia, arrependimento, é o evangelho de justificação, é o evangelho de santificação. Ele pode, nosso Deus, fazer muitos milagres, sim, mas esses são resultado da salvação manifesta na vida do ser humano. O evangelho de Jesus é muito mais do que pregar milagres e bens materiais. Essas coisas podem vir como um resultado da manifestação de Deus na vida dos salvos. Uma manifestação que mostra o grande amor de Deus pela humanidade. O evangelho de Jesus é muito mais do que realizar milagres físicos ou financeiros. Jesus chegou no tanque de Betesda e diz a Bíblia que ali tinha muitas pessoas doentes, enfermas, mas ele curou apenas um. Mas se fosse para pregar a palavra, com certeza ele teria falado para todos. Mas por que ele não curou a todos? Porque o evangelho de Jesus é muito mais do que curar enfermidades. O evangelho de Jesus é salvação de almas.
libertação de vidas, não para que gaste menos dinheiro, não para que viva muitos anos fisicamente aqui na terra. O Evangelho de Jesus é uma preparação do coração humano, santificando a sua vida, porque um dia todos nós iremos dar conta, todos nós iremos morrer, a não ser que Jesus vinha arrebatar a sua igreja antes. Alguns estarão vivos no arrebatamento, outros vão estar mortos. Mas para Deus, diz a Bíblia, que não existe morto, porque Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo. Então, queridos irmãos, ou você que não é crente, você pode ser curado, ser liberto, ser próspero financeiramente. Mas o Evangelho de Jesus não é prosperidade financeira. O Evangelho de Jesus não é conforto aqui nessa vida. As coisas que poderão acontecer de conforto, de prosperidade, pode acontecer pela bondade infinita de Deus, como resultado de você buscar a sua justiça e o seu reino, mas não é um fim em si mesma. São as consequências da salvação que traz cura, traz milagres, prodígios, sinais de maravilha. Eu acredito em milagre, eu acredito em sinais, eu acredito em manifestação do poder de Deus operando na vida do ser humano aqui na terra. Mas o Evangelho de Jesus é o poder para salvar, é o poder para converter. E nem sempre quem é curado se converte, nem sempre quem é próspero se converte. Porque de repente a pessoa está indo em uma igreja, em uma religião para ser próspero, para resolver os seus problemas. Nós vivemos por aí, ouvimos algum evangelho, algumas pregações maltrapilha, um evangelho apenas de cura, um evangelho apenas de prosperidade, um evangelho de confirmações, de sonhos humanos, um evangelho que promete mundos e fundos para as pessoas. No entanto, essas pessoas continuam com seus corações distante de Deus. Mas o Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus é o que ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é boas novas de salvação. Pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Repito, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. O que você escolheu para a sua vida? O evangelho de cura? O evangelho de mudança de vida financeira? Mas um evangelho de perdão? Ou foi o evangelho que transforma o homem por dentro, por fora, seus pensamentos, seu corpo, a sua alma? Porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Se você está me ouvindo agora e não pertence ainda ao grupo, às ovelhas de Jesus, saiba disso. Jesus não veio estabelecer religião, igrejas denominacionais, mas veio estabelecer a sua igreja, uma igreja sem nome, apenas a igreja de Jesus, cheia de salvos, convertidos pelo Evangelho, e não pessoas que são atraídas apenas pela consequência destes, mas pessoas que são transformadas. Mas sinto muito dizer, muitas mensagens que existem nas nossas igrejas hoje não são evangelho, não passa de autoajuda, de emocionalismo, mensagem materialista que não muda o caráter, que não transforma vidas. Eu sei que existe ainda pregadores, homens e mulheres de Deus, que pregam a verdadeira palavra, mas o que nós vemos por aí, uma boa parte delas, vamos para casa. Quando ouvimos, damos aquela sensação de alimentação forte, saímos cheio, mas chegamos em casa vazio. E não é porque estamos em pecado, a maioria das vezes não é isso. O vaso está furado e o azeite foi embora, não é isso. É que não passa de espuma, de vento, de ar, de vapor. Mas o Evangelho de Jesus é aquele que nós vamos para casa alegre ou vamos chorando, porque mexeu com a nossa alma, com o nosso espírito e mudou a nossa vida.
O Evangelho de Jesus precisa ser pregado na sua essência. Que tipo de evangelho você está pregando? Quem te chamou para pregar? Foi Jesus? O ministério? A igreja? Seu pai, sua mãe? Precisamos voltar ao evangelho genuíno, transformador, o evangelho que muitas vezes incomoda o coração do homem, que incomoda, que faz com que a pessoa se abale, mas que traga resultados espirituais permanentes. Preguemos o evangelho e deixamos de massagear o ego do ser humano. Que Deus tenha misericórdia de nós, que estamos pregando a palavra. Compartilhe. Deus abençoe a sua vida. Um abraço.